Oi, turma! Bom dia! Na videoaula de hoje, a gente vai corrigir aquelas duas atividades que eu passei para vocês na semana 13 e na semana 14, e eu vou fazer alguns apontamentos de acordo com as respostas que vocês me deram, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão era essa daqui, ó. Dada essa equação de circunferência, eu quero saber quem é o centro e quem é o raio. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer ela? O primeiro passo, acho que eu posso falar o primeiro passo. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou reescrever essa equação com cara de equação de circunferência. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y igual a zero. A gente pode fazer completando quadrados ou pode fazer a comparação de equações. Eu acho a comparação de equações mais fácil, né? Ou então aquela que a gente fala que o azinho é igual a menos a sobre 2 e que o bzinho ele é menos b sobre 2. Então, dessa forma, eu fico com o menos 6, então menos 6 sobre 2, e o b vai ficar menos 8 sobre 2. Então, o azinho passa a ser o quê? Bom, menos com menos mais, 6 sobre 2 fica 3, e o bzinho vai ficar menos 4, tá bom? Então, eu já sei que o meu ponto central, que é o meu ponto O, ele é 3 positivo para x e menos 4 para y. Sobre os sinais, o que eu reparei? Alguns de vocês acabaram invertendo porque vocês esqueceram desse sinal de menos aqui na fórmula. Então, primeiro tópico, né? Primeiro ponto. Prestem atenção no sinal aqui da fórmula, tá? Prestem atenção nessa fórmula aqui para vocês não errarem isso, tá? E o meu raio? Como que eu vou fazer o meu raio? Bom, o meu raio, ele é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado menos o c. O c é aquele valor que vai estar aqui, que na verdade agora eu não tenho nada, tá? Então, meu raio vai ficar. Quem é o meu a? 3. Então, 3 ao quadrado. Mais o meu b, quem que é o meu b? Menos 4, tá? Menos 0. Então, meu raio aqui, na verdade, vai ficar 9 mais 16 dentro da raiz. Isso aqui dá raiz de 25. Então, quer dizer que o meu raio é raiz de 25? Sim. Só que eu consigo resolver raiz de 25. Quanto que é raiz de 25? Raiz de 25 é 5. Dessa forma, eu consigo marcar a letra A, né? Essa primeira aqui, ó, tá? Então, uma das coisas que vocês fizeram, vocês acabaram marcando até essa daqui, ó. Porque vocês esqueceram que tinham que tirar a raiz do 25, tá? Então, esse é um erro que é comum até, mas tem que prestar atenção para a gente não cometê-lo. A outra questão era essa daqui, e eu dava as informações e eu quero que vocês me contem quem é a equação da circunferência. Então, o que eu vou fazer? Vou montar a equação genérica. Então, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, quem é o meu x0? É o meu x do centro, então, menos 2 ao quadrado. Mais y menos y0, que é o 3. E o meu raio, que é 4 ao quadrado, tá? Então, vamos ver qual é a equação que mais parece? Olha, essa primeira aqui, ela se parece bastante, mas o que está acontecendo? Por que ela não é? Porque aqui é 4, tem que ser 4 ao quadrado, que dá quanto? 16. Por isso que é a segunda alternativa, tá? Alguns de vocês responderam essa aqui que tem um sinal de menos aqui no meio. Então, uma das coisas que eu quero que vocês tenham muito bem fixado é equação de circunferência, a gente tem um sinal de mais entre o x e o y. Quando é menos, é uma equação de hipérbole. A gente vai ver esse conteúdo um pouquinho mais pra frente, tá? A gente vai ver. Mas eu quero que vocês saibam muito bem essa diferenciação, porque às vezes eles colocam uma equação de hipérbole e perguntam só de circunferência, porque elas são bem parecidas. Então, por favor, prestem muita atenção nisso. Essa daqui, alguns de vocês também marcaram, porque vocês não prestaram atenção por causa desse sinal de menos aqui na fórmula, tá? Então, prestem atenção, é sempre x menos, y menos, tá? Reforcem isso, é x menos, y menos. A outra questão era essa daqui e perguntava qual é uma equação de circunferência. Então, vamos lá. Vamos começar nas que não são. Essa última, ela é uma equação de circunferência? Não. Por que não? Porque a gente não tem aqui, ó, o quadrado, tá? Então, ela não é uma equação de circunferência por isso. Essa não é uma equação de circunferência também. Por quê? Por
porque eu tenho um sinal de menos aqui. Então, essa aqui também não é. Essa aqui também não é. Por quê? Porque eu tenho um raio negativo. Aí, a única que sobra é essa primeira aqui. Aí, eu vou marcar ela porque ela sobrou? Não, eu vou marcar ela porque eu vou saber o porquê que ela é uma equação de circunferência. E por que que ela é uma equação de circunferência? Porque o meu raio aqui, o raio ao quadrado, ele é 5. E alguns de vocês entraram em contato comigo para falar o seguinte: professora, eu não posso ter um raio igual a 5, um raio ao quadrado igual a 5. Está errado, porque daí o meu raio, ó, ele vai ficar raiz de 5. E quanto que é raiz de 5? É 2, alguma coisa, não é? Não tem problema ter uma raiz, um raio com número decimal. A gente tem problemas com raios que são aqui, ó, valores negativos. Porque pensa aí, eu posso ter assim, ó, raio que é igual a raiz de menos 7? Não, gente, isso aqui é um absurdo, a gente não pode ter essa escrita, tá? Então, qual que é a equação? É aquela dali, e a gente não tem problema nenhum em ter uma raiz igual a raiz de qualquer coisa. Pode ser raiz de 6, raiz de 2, não tem problema nenhum mesmo, tá? Já da semana 14, essa primeira questão eu tive várias respostas, tá? Então, eu vou resolver uma a uma com vocês. Primeiro ponto, como é que eu sei que esse ponto vai pertencer me enrolei toda. Como é que eu sei que esse ponto vai pertencer à circunferência? Eu vou pegar a equação da circunferência, vou substituir 0 no lugar do x, 0 no lugar do y e vou ver o que que acontece. Então, vamos fazer aqui do ladinho, tá? Deixa eu jogar até um pouquinho aqui pro ladinho para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, eu vou fazer 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8 vezes 0 mais 8 é igual a 0. Então, vou ver se o que está antes do igual a 0, tá? Então, 0, 0, 0, 0, né? Que deu 0 também. Eu tenho que 8 é igual a 0. Como deu 8 igual a 0, isso é uma mentira. Isso aqui é um absurdo. Então, como é um absurdo, essa primeira alternativa, ela é falsa. Tá? Então, eu já sei que esse ponto ele não pertence a essa equação de circunferência. Segunda pergunta, quem que é o raio? Ó, só que uma me fala do raio e uma me fala do centro. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar essa equação, vamos descobrir quem é o centro para a gente poder descobrir o raio, a gente já mata as duas, tá? E, na verdade, já mata até essa terceira para ver se isso aqui chega naquela lá. Então, vamos lá. Então, vou jogar de novo pro ladinho. Então, vamos fazer aqui, ó. O meu Azinho, ele é menos A sobre 2. Quem é o A? O A é o menos 6, então menos com menos, mais 6 sobre 2. O meu A é 3, tá? E o meu Bzinho, ele é o menos B sobre 2, então vai ficar menos 8 sobre 2, que vai ficar menos 4. Então, eu já sei que essa daqui, ó, ela também é o quê? Ela também é falsa, porque o meu centro, ele é 3 para x e menos 4 para o y, tá? Agora que eu já sei quem é o centro, eu consigo descobrir o raio. O meu raio, ele é a ao quadrado mais b ao quadrado menos o c. Então, quem é o a? O a é 3, então 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado menos o c, ó. O c tá aqui, ó, o c é 8, tá? Então, o meu raio, ele vai ficar o quê? 9 mais 16 menos 8. Então, 9 mais 16, 25. Então, o meu raio fica quanto? Fica raiz de 17, tá? Então, essa também é falsa. E, portanto, essa última também é falsa. Para ela ser verdadeira, esse 25 teria que ser trocado, por quê? Pelo raiz de 17. Ou, na verdade, nem pelo raiz de 17, né? Tinha que ser o raiz de 17 ao quadrado, que ficaria o próprio 17, tá? Então, essa aqui também é falsa. Qual é a pontuação? 0, tá? A soma dela é 0, porque todas são falsas. Vamos para a próxima agora. Sabe-se que o segmento AB, ele é diâmetro. Então, se ele é um diâmetro, o que que eu estou falando? Deixa eu fazer aqui. Ó, eu tenho aqui uma circunferência, certo? Então, aqui é o meu raio. Então, eu vou passar uma reta e meu diâmetro eu estou falando que é daqui até aqui. Então, o ponto A está aqui. Opa, acabei apagando. O ponto A está aqui. E o ponto B. E o ponto B está aqui. Agora deu certo. Pronto. Vamos lá.
Eu sei a coordenada do ponto A e eu sei a coordenada do ponto B. Então, quem é o meu raio dessa circunferência? Então, se eu tenho um raio aqui e um raio aqui, porque isso é o diâmetro. Então, como é que eu vou descobrir quem é o raio? Bom, para eu descobrir o raio, eu posso fazer o ponto médio, tá? Então, eu fazendo o ponto médio, fazendo a distância de 2 pontos, ou eu faço a distância desses 2 pontos e já divido por 2, tá? Eu posso fazer várias coisas para poder descobrir. Como ele quer saber o raio dessa circunferência, se eu descubro o ponto médio do ponto A e do ponto B, eu vou descobrir as coordenadas desse ponto central aqui, tá? Aí eu tenho que fazer a distância desse ponto até esse ponto. Como ele só quer a distância, é mais rápido eu fazer a distância do ponto A até o ponto B sobre 2, que daí eu vou ter o raio, tá? Então, a distância da geometria do conteúdo anterior, tá? Não é do conteúdo propriamente dito da circunferência. Então, como que é a distância? Eu vou fazer x menos x. Então, vai ficar 4 menos 0 ao quadrado, mas isso aqui é tudo dentro de uma raiz. Mais, deixa eu só jogar um pouquinho para o lado, vai ficar 0 menos 2 ao quadrado, e eu vou dividir por 2, porque eu quero o raio. Então, essa distância vai ficar 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tudo dentro da raiz sobre 2. Então, aqui eu vou ter 4 ao quadrado, 16, mais 4 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 20 sobre 2, certo? Então, como ficou raiz de 20 sobre 2, eu posso falar que é raiz de 10, né? Eu posso dividir esse 20 sobre 2? Não, não posso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 20. Então, vou fazer 20 sobre 2, dá 10. Aqui para 2 dá 5, aqui para 5 dá 1. Então, eu vou trocar esse 20 por raiz de 2 ao quadrado vezes 5 sobre 2. Só que esse 2 aqui de cima pode cair fora. Então, eu fico com 2, raiz de 5 sobre 2, corto esses 2, sobrou quem? Raiz de 5. Ó, raiz de 5. Teve uma das questões que eu vi que vocês falaram, ah, prof, desculpa por eu estar escrevendo desse jeito, mas é que eu tô com problema no teclado, não sei como escrever. Gente, tá tudo bem, tá? Eu também não tenho alguns programas específicos para poder usar nos formulários, então eu fico passando muito trabalho, principalmente nas alternativas. Por isso que eu deixei escrito aqui, ó, raiz de 5, tá? Então, se vocês quiserem me responder assim, em língua portuguesa mesmo, não tem problema. Tá? Tá tudo certo, eu tô conseguindo entender. Se eu não entender, eu vou perguntar antes de fechar a correção. Vocês podem ficar tranquilos. Outra questão foi essa daqui, ó. A equação é de uma circunferência cuja soma do raio e das coordenadas do centro. Então, eu tenho que descobrir quem são as coordenadas e quem são o centro, tá? Então, vamos começar lá. Quem é o meu Azinho? O meu Azinho, ele é o menos A sobre 2. Então, vou fazer embaixo. Então, o meu Azinho, ele vai ficar menos 4 sobre 2. O meu Azinho, ele é menos 2, tá? Vou guardar ele aqui. E o meu Bzinho, ele é menos B sobre 2. Então, ele é menos 2, menos 2. Então, mais 2 sobre 2. O meu B vale 1. Já o meu raio, ele é raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos C. O menos C tá aqui, ó, tá? Então, o raio vai ser igual menos 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, menos 31, mais 31, raiz. Então, meu raio fica 31, 4, 35, mais 1, raiz de 36. Então, o meu raio vale 6. Como que ela me enrolei. Como ele quer a soma, então, eu vou fazer menos 2, mais 1, mais 6, que vai ficar quanto? Menos 2, mais 7, que fica 5, né? Então, era a primeira alternativa. Essa daqui quer saber quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência. Então, vamos lá. O meu Azinho, ele é menos A sobre 2. Então, vai ficar menos com menos 2 sobre 2. O meu A, ele é 1, tá? Então, como deu um positivo, teoricamente eu já sei que é essa daqui, mas vamos continuar fazendo ela para dar tudo certo. O meu Bzinho vai ficar menos B sobre 2, então menos 2 vai ficar 2 sobre 2, o meu Bzinho também deu 1. E o meu raio? Bom, o meu raio é A ao quadrado mais B ao quadrado menos o C. Então, quem é o A? 1 mais 1
né? Esqueci dos ao quadrados, menos o 7, raiz. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1 mais 1, menos 7. Opa, aqui vai ficar mais 7, mais 7. Então, 7, 8, 9. Então, o meu raio é a raiz de 9, que dá 3. Então, sim, era só aquela alternativa mesmo, tá bom? Essa daqui foi uma das mais curiosas de respostas que eu tive, tá? Então, vamos resolver ela? Como é que a gente vai resolver ela? Várias formas pra gente resolver ela, tá? Então, a circunferência representada a seguir é secante ao eixo das ordenadas. Quem é o eixo das ordenadas? É o eixo do y. Então, aqui é o 1 e o menos 1 aqui, tá? Então, corta nesses dois pontos. E o centro está aqui, ó, porque esse ponto está destacado. Então, o que eu já sei aqui? Eu já sei que a minha origem dela, tá? O meu ponto C, eu também posso chamar. Ele tem as coordenadas de menos 1 para x e 0 para y. O raio é a distância desse ponto até este aqui, ou estes dois aqui, tá? Por que eu vou fazer isso e eu não vou fazer aqui? Porque eu teria que chutar quanto que daria essa daqui. Então, esses outros dois aqui, ó, essas duas outras informações se tornam mais exatas. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Bom, ele é 0 para x e 1 para y, já esse aqui é 0 para x e menos 1 para y. Então, a distância de um ponto até outro, tá? Então, eu vou fazer a distância deste ponto até este aqui. Eu vou chamar este ponto aqui de ponto P, tá? Então, eu vou fazer a distância da origem até o ponto P. Então, vai ficar x menos x. Então, vai ficar 0 menos menos 1, 0 mais 1 ao quadrado. Mais, agora é o y. Então, vai ficar 1 menos 0 ao quadrado. Tudo isso daqui é dentro da raiz. Então, 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1. Quanto que deu a minha distância? Deu raiz de 2. Quem é essa distância? É o meu raio. Então, o meu raio é raiz de 2, tá bom? Eu recebi várias respostas referente à raiz, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa forma de resolver, tá? Porque daí vocês responderam alguns raios bem diferentes do que realmente é. Essa daqui é uma outra questão que eu queria entender como é que vocês estão pensando e como é que vocês estão resolvendo. Eu também recebi bastante respostas diferentes, tá? Mas vamos lá fazer. O que eu quero? Eu quero saber se ela é uma equação de circunferência. Eu queria que vocês me contassem quem é o centro e quem é o raio. Então, vamos lá começar pelo centro. Então, o Azinho. O Azinho é menos A, então vai ficar mais 10 sobre 2, que fica 5. E o Bzinho vai ficar menos 12 sobre 2, que vai ficar menos 6, tá? E o meu raio vai ficar 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 56, tudo isso dentro da raiz. Então, quanto que vai ficar aqui, ó? 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, menos 56. Então, meu raio vai ficar 61, menos 56. Então, meu raio é 5. Né? Raiz de 5. Então, a gente não tem problema nenhum em apresentar essa raiz de 5. Então, sim, a gente tem uma equação de circunferência. Como que eu posso montar ela? Ela está montada aqui. Mas se eu não apresento assim, eu posso apresentar assim também, ó. X menos 5 ao quadrado, mais y mais 6 ao quadrado, é igual a 5. Tá? Quando eu desenvolvo nela, eu vou chegar nessa daqui. E essa daqui, ela é uma equação de circunferência? Bom, vamos descobrir. Quem é o meu Azinho? Ele é menos 4, então mais 4 sobre 2 é 2. O Bzinho é menos 14, então é mais 14 sobre 2, então é 2 e 7. Então, vamos fazer o raio. O raio vai ficar o 2 ao quadrado, mais o 7 ao quadrado, menos 50, mais 50, e tudo isso dentro da raiz. Então, eu tenho 4, 49, aí aqui como é mais 50, então vai ficar mais os 50. Opa, cadê a raiz? Então, aqui eu vou ter 50 mais 53, eu vou ter 103, tá? Então, sim, é uma equação de circunferência também, tá? O vídeo Tira a Dúvida de hoje era isso. Um beijo pra vocês
e até uma próxima!